No dia 19 de novembro, Plutão entra definitivamente em Aquário. E o que a gente pode esperar por esse período que vai durar nada mais, nada menos que 20 anos, afetando diretamente, de forma pessoal, pessoas que possuem aspectos importantes em Aquário, como Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, Casa 4, enfim. Mas também afetam todos nós, caso você não tenha nenhum planeta em Aquário, nenhum aspecto, nenhuma casa angular em Aquário, também nos afeta de forma coletiva. E é nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente pode esperar. Vou dar uma pincelada aqui do que a gente pode esperar a respeito de Plutão em Aquário. Mas deixa eu me apresentar. Para você que está aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Ellen Reis Mourão. Eu sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com runas, baralho cigano e tarô. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui toda semana o conteúdo é feito com muito amor, muito carinho, muito cuidado, muito estudo, para que eu possa trazer informações sobre astrologia, sobre os astros, né, sobre a psicologia analítica de Carl Jung. Pois bem, mas vamos lá, gente. Plutão então ingressa no dia 19, por definitivo em Aquário, e lá permanece durante 20 anos. Plutão esteve em Capricórnio desde 2008, tá? E só vai retornar agora para Capricórnio daqui 248 anos. Então, para dar volta no zodíaco, Plutão leva mais ou menos 248 anos. Porque Plutão é o último planeta do sistema solar. Pelo menos para a astrologia, nós consideramos Plutão como um planeta. Logo, ele é o último planeta, a princípio, vamos dizer assim, né? A princípio, o último planeta do sistema solar, a não ser que se descubram outros. Então, logo ele é o que recebe menos luz, tá? Ele recebe tem pouca claridade, é o que está mais afastado do Sol. Logo, é o que está mais afastado da consciência, desse centro, tá? Na mitologia ele está associado ao Hades, né? Plutão, para a mitologia romana, é um correspondente do Hades da mitologia grega, o senhor do submundo, o senhor do mundo dos mortos. Então vamos falar sobre isso, o mundo dos mortos, o mundo do escondido, o mundo das sombras, daquilo que a gente não vê. Né? Então temos em Plutão esse tema também da morte, do renascimento e daquilo que está escondido lá atrás, lá nas sombras, no fundo do nosso inconsciente pessoal, mas também e principalmente do inconsciente coletivo. Afinal de contas, Plutão é um planeta transpessoal. Por quê? Porque ele rege toda uma geração. Então agora Plutão vai entrar em Aquário e durante 20 anos vão nascer pessoas com Plutão em Aquário, tá? Então Plutão, ele rege uma geração toda, tá? Ele nos afeta de forma pessoal na casa astrológica onde ele se encontra. Tá? Então tem muito a ver com esse movimento do inconsciente coletivo. Tá? De tudo aquilo que é sombrio, de tudo aquilo que está escondido, podem ser potencialidades, afinal de contas, na sombra não se encontram só aspectos ruins, mas tem potências, tem tesouros escondidos, isso a gente vê na própria mitologia do planeta, na mitologia de Plutão Hades. Mas onde Plutão se encontra, né, o signo onde Plutão se encontra, traz o tema da transformação e da regeneração e da elaboração de aspectos sombrios associados ao tema daquele signo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de Capricórnio, tá? Capricórnio é um signo de terra, Capricórnio é regido por Saturno, então ele tem a ver com as estruturas, ele tem a ver com tradições, ele tem a ver com o tempo também, isso é bem importante a gente falar. E como se tratando de signo de terra, a gente teve os impactos de Plutão muito ligados à terra, à matéria. Em termos de Capricórnio, a gente teve ligados a dinheiro, a trabalho, né? A gente teve impactos difíceis, crises financeiras, econômicas em países, em fronteiras, né? Porque fala da geopolítica também, Capricórnio. Também a gente está e vem sentindo ainda os efeitos das mudanças climáticas. Afinal de contas, a gente teve a temporada aí, estamos ainda também na temporada de Urano em Touro, com Plutão em Capricórnio e Urano em Touro, dois signos de terra. Não teve como, né, gente, mexer com o clima, tá? Com a natureza, com as questões ambientais, né? Nunca se falou tanto sobre isso, sobre a nossa responsabilidade sobre essas questões.
Então, Plutão em Capricórnio trouxe aí crises, né? A gente teve crises profundas nos setores da economia, da política, né, principalmente em países que afetavam de forma mundial, de forma global, em escala global, tá? A gente teve mudanças estruturais, em estruturas, por exemplo, nas questões ligadas à família, a tradições como casamento, né? Estão vindo aí aspectos sombrios e fazendo com que a gente repense, regenere, transforme. Nunca se falou tanto em crimes sexuais dentro do casamento. Antes não se podia falar nesse assunto, antes era uma coisa velada, crimes sexuais, violências psíquicas, psicológicas dentro, né, do casamento, que não deixa de ser uma tradição, isso, e Capricórnio rege todas as tradições. A gente teve, por exemplo, também em 2020 a pandemia, que foi muito interessante no sentido astrológico, tá, gente? Porque a gente teve Plutão, Saturno, Júpiter e Marte conjuntos em Capricórnio, no dia 20 de março, se não me engano, quando estourou aí a pandemia. E a pandemia trouxe uma crise econômica, trouxe à tona a vulnerabilidade estrutural dos países, das economias, quebra financeira, quebra econômica, quebrou a economia e mostrou quanto as estruturas estão frágeis, né? As questões ligadas também ao capitalismo, né, estão sofrendo uma transformação profunda, né, vem sofrendo essa transformação profunda devido à passagem de Plutão no signo de Capricórnio. Então, trouxe toda a fragilidade de questões ligadas a países, a economia, a tradições familiares. Também a gente teve aí um momento, né, de reaparição de valores tradicionais, extremamente tradicionais, um movimento, né, coletivo de valores extremamente tradicionais, mas de forma sombria, porque Plutão vai trazer à tona, né, o que está lá na sombra, né, de manter valores tradicionais. A gente deve manter ou não? Vamos ver como é que é esse negócio, tá? Então a gente teve movimentos aí ligados a poder, tá? Poder, porque tem a ver com Plutão, políticos, estruturais, que tem a ver com Capricórnio, aí trazendo valores antigos, valores do passado à tona, que a gente precisa rever, né, gente? Tá na hora. Vamos falar um pouquinho agora de Plutão no signo de Aquário. Obviamente eu vou fazer a live, né, agora na quinta-feira, e vou falar um pouco mais de Plutão em Aquário, mas também de Urano, que vai entrar em Gêmeos, Netuno, que vai entrar em Áries, junto com Saturno. Mas eu vou dar alguma pincelada aqui para vocês, para a gente entender o que a gente pode esperar. Obviamente, a gente já vem sentindo os efeitos de Plutão em Aquário, porque ele entrou em Aquário, voltou, retrogradou para Capricórnio, depois entrou de novo, retrogradou, agora tá saindo de Capricórnio de vez, tá? No dia 23 de março, né? Plutão teve a sua primeira entrada, degustação no signo de Aquário, depois ele voltou para Capricórnio em 11 de junho, né? Teve um movimento retrógrado, retorna para Aquário em 21 de janeiro agora, depois voltou a última vez, dia 1º de setembro, para Capricórnio no movimento de retrogradação, e agora dia 19. Tchau, Capricórnio, era aquariana. Tá? E aí a gente vai se ver durante 20 anos com as temáticas capricornianas, tá? A última vez que Plutão esteve no signo de Aquário foi de 1775 a 1783, né? Nesse período eu vou colocar algumas situações mundiais, eventos mundiais que marcaram o período de Plutão em Aquário e tem tudo a ver com a temática aquariana. Primeiro, a Revolução Francesa, né, cujo tema era extremamente aquariano, igualdade, fraternidade e liberdade. Né? Vejam que Plutão traz à tona uma força ligada ao coletivo, porque Plutão tem a ver com os movimentos do inconsciente coletivo, Aquário tem a ver com os grupos, com a massa. Já falarei um pouquinho mais sobre Aquário, né? Revolução, porque
nas passagens de Plutão por um signo, sempre vem à tona as questões mais bélicas, mais sombrias, né? Não vem de forma limpinha, de forma meiga nem suave, não, tá, gente? Tudo isso são movimentos que eu chamo de catárticos, tá? Vem com catarse, né? Plutão tem a ver com a catarse, ele rege Escorpião, com aquela coisa visceral. Então, esses movimentos, mesmo estando num signo de ar, que é Aquário, todos esses movimentos tinham uma característica visceral, tá? Então, se a gente pegar as ideologias que são associadas a Aquário, ao signo das ideologias, com Plutão, que é o signo das vísceras, né, do emocional mais profundo, que faz a gente agir com a coisa vindo do estômago, a gente tem movimentos que a princípio podem parecer muito racionais, mas eles têm um caráter compulsivo, obsessivo e também catártico e visceral, ok? Porque tem a ver com o inconsciente, não dá para controlar isso, tá? Toda a força do inconsciente coletivo é muito grande, ainda mais quando se une no efeito manada, que em Plutão em Aquário traz, ok? A gente também teve a Revolução Americana nesse período, culminando com a independência dos Estados Unidos, que é um tema também bastante aquariano, independência, liberdade. A abolição do comércio de escravos na Inglaterra, ou seja, os primeiros tratados do fim, né, da abolição, né, desse crime que era a escravidão. Tá? E também o início da Revolução Tecnológica. Tá? Então são temas aquarianos, porque Aquário tem a ver com justiça social, com liberdade. O signo de Aquário tem a ver com tudo que é humanitário, tá? Coletivo, principalmente ligados ao impacto social no ser humano. Então, o que é o coletivo? Como que o coletivo impacta no individual e como que o individual impacta no coletivo, tá? Essas vão ser reflexões profundas. Ok, cada um de nós tem uma individualidade, mas Aquário vem nos lembrar que a gente faz parte de um movimento coletivo e que nós somos um corpo e que esse corpo pode trazer transformações profundas para a psique de cada um, para a vida de cada um. Em Aquário faz a gente lembrar que a gente não é uma coisa só, que a gente não é individualista, que tudo que a gente faz de fato afeta os que estão ao nosso redor, ok? Aquário também tem a ver com as inovações, principalmente as científicas e as tecnológicas. Por isso, teve um marco aí do início da Revolução Industrial e a gente está experimentando, a gente já começou a experimentar os impactos do desenvolvimento da inteligência artificial. Então, a gente vai ver aqui, a gente já está tendo e a gente vai ter mais movimentos, todos os movimentos em torno de uma causa, de uma ideologia, que por um lado pode ser muito legal, lutar pelas minorias, lutar por igualdade de pensamento, por igualdade de crença, por inclusão. A gente já vem vindo de movimentos, isso vai ficar mais intenso, isso vai ficar mais visceral, isso vai ficar muito mais profundo. Isso da parte bonita, né, de Aquário, né, mas a gente tem que lembrar que Plutão também traz tudo à tona, vai trazer movimentos aí ligados talvez a ditaduras, tá? Por quê? Vamos lá, gente, Aquário também não é essa florzinha que se cheire, não. Aquário é um signo regido pelo ar, né, ele é do elemento ar, regido por Urano, e ele é um signo fixo. Então é mais fácil você arrancar a cabeça de um aquariano do que arrancar uma ideia fixa dele. Quando ele tem uma ideia, ele acha que aquela ideia é a única, certa e correta e é genial na cabeça dele, né? Então você arranca a cabeça dele, mas você não arranca a ideia. E quando ele acha que ele tá certo, e no lado sombrio de Aquário, a minha verdade é a correta, a sua não. Então tem, na parte luminosa de Aquário, a gente tem a inclusão, na parte sombria, a exclusão, que pode parecer que são movimentos de inclusão, mas que estão excluindo o outro lado, tá? A moeda tá pendendo pro lado do desfavorecido, tá? Fazendo aí não um movimento de incluir, mas de excluir, tá? Então, questões de ideologia,
né? Alguns regimes ditatoriais podem surgir aí para querer manter a minha ideologia. A minha ideologia é a certa, né? De uma forma compulsória, tá? Querendo impor, tá? Mesmo parecendo que assim, não, nós somos todos iguais. Então, cabe a gente refletir no seguinte tema aquariano, né? Como que eu incluo de fato, sem querer mudar o outro ou impor a minha ideologia, e aceito que o diferente possa conviver no meu espaço, mesmo que aquela pessoa tenha uma ideologia diferente da minha, eu possa conviver e a gente possa formar um todo unido em prol de um bem maior, né? Que não segregar, né, não criar rixas, isso pode aumentar. Já teve aí movimentos de oposições, de rigidez de pensamentos e de ideais se opondo em guerra, em brigas, mas a gente pode ter um aumento disso, até porque Plutão vai fazer, já está fazendo uma oposição com Marte, né? Plutão no finzinho de Capricórnio fazendo uma oposição com Marte em Câncer, Marte entrando agora em Leão, vai fazer de novo uma oposição com Plutão em Aquário. E isso pode vir em movimentos de guerra, em movimentos violentos, em movimentos agressivos, em crimes, tá? Porque a posição com Marte traz esse caráter mais violento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Grupos e instituições tentando manter um controle com uma fachada aquariana, que na verdade não tem nada de inclusão e de igualdade, tá? Então, a gente precisa pensar na questão do extremismo do nosso pensamento, porque Plutão traz os extremos à tona, e no extremismo e na rigidez, né, desse nosso pensamento. Então, até Carl Jung, ele aponta para o perigo da gente se identificar com um dos lados, né? Sempre esses lados de questões, por exemplo, né? Com ideologias. Por quê? Porque o outro lado está trazendo a sombra um do outro. Isso é uma coisa muito complexa e com Plutão e Aquário vai ser bem difícil a gente lutar com isso, com essa rigidez no nosso pensamento. A gente tem que só tomar cuidado para a gente não ser tomado pelo movimento de massa, porque eles vão piorar, tá? Então, refletir no aceitar e comungar com ideais diferentes, né? Ideais entendendo que nós somos uma força, que o poder está no povo. Na Revolução Francesa, a humanidade compreendeu que o poder e a força estão com o povo, né? A gente lembrar que mesmo tendo ideais diferentes, cada um de nós sendo pessoas diferentes, a gente pode se unir aí em todo de um bem maior, do cuidado com a Terra, com o planeta, com as mudanças climáticas, assumindo essas responsabilidades e por outros tipos de problemas que afetam toda a humanidade, tá? Não por brigas ligadas a ego, ok? Além disso, a gente tem a revolução tecnológica, a gente está tendo aí então um avanço, e esse avanço vai piorar, ele vai aumentar, trazendo o bom e ruim da IA, a inteligência artificial, tá? A gente precisa refletir, porque esses movimentos inconscientes e compulsórios obsessivos faz com que a gente interaja de forma compulsiva, compulsória com a tecnologia. Então, muitas pessoas podem cometer crimes virtuais, muitas pessoas podem se tornar viciados e obcecados e não viver a realidade, a vida humana. Afinal de contas, Aquário é um signo de ar, então ele está muito mais ligado a ideias. Para que conviver? Para quê? Para que a Terra? Para que a realidade? Para que eu posso viver no meu mundo de ideias? Né? E isso pode piorar com o avanço da tecnologia, né? E a gente esquecer, né, desse convívio humano mesmo, real, humano, de troca humana, tá? Quem vai sentir de forma mais impactante na sua vida pessoal? As pessoas que têm aspectos importantes em Aquário, como planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, por conjunção principalmente, né? Quem tem em Aquário esses planetas, mas também ou por oposição ou por quadratura, pode sentir esse impacto nos planetas pessoais. Pessoas que têm ascendente, meio do céu, fundo do céu ou descendente, casa 1, 7, 4 e 10,
em Aquário, vão sentir, porque as casas angulares têm a ver com a estrutura da personalidade da pessoa, e isso afeta a pessoa num nível muito mais profundo do que ela imagina. Então, o impacto nas casas angulares, Plutão passando por ali, causa mudanças estruturais da personalidade, crises profundas na pessoa, tá trazendo o tema morte e renascimento, crises e transformações e regenerações, para num âmbito mais profundo, né? Em se tratando dessas pessoas. Mas eu não tenho nenhum planeta em Aquário, Ellen, eu não tenho nenhuma casa angular em Aquário, e aí, né? Mas você tem uma casa astrológica em Aquário, tá? Um setor da sua vida é aquariano, vamos dizer assim. Você age aquarianamente naquele setor. Plutão vai passar nesse setor, tá? Então, o tema associado à casa astrológica onde você tem Aquário vai passar por um chacoalhão, tá? Então, por movimentos compulsórios, por crises, pode passar por perdas, tudo para trazer uma ressignificação do tema associado àquela casa astrológica. Se você tiver curiosidade, se você quiser fazer uma análise mais aprofundada dessa passagem de Plutão, como que essa passagem de Plutão em Aquário, ela pode influenciar o seu mapa. Eu tenho uma leitura especializada, voltada apenas para o trânsito de Plutão em Aquário, no mapa astral da pessoa. Então, vou deixar nas descrições aqui o meu contato, me mande um WhatsApp que eu explico direitinho como é feita essa leitura. Tá ok, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Espero vocês na live e até o próximo vídeo.